né? Bom, já começa amanhã. Veja no seu setor, isso para os servidores, né? Quantas demandas tem no mesmo bairro? A gente falava isso para os nossos alunos. Veja quantas demandas tem na mesma via, no bairro, na região. Reúna todas as solicitações que fazem parte do mesmo sistema, né? Tais como áreas residenciais, comerciais, né? Área de loteamento, enfim, qualquer uma. Sempre considerando os comportamentos predominantes da região, que isso é importante. Não dá também, isso é de engenharia, de tráfego mesmo, um comportamento que tem numa via rural nunca vai ser, né? Então isso é importante. E tratá-los não como são solicitados, né? Foi o que você falou, mas sim como as soluções que este requerem. Não importa. O cara está pedindo uma rotatória e você entender que, tecnicamente, provando através das pesquisas de contagem e de visibilidade, uma placa pare funciona, e vai funcionar durante 10, 15 anos, como a gente fazia, né? Provava, aí, beleza. Essa dica sua, Léo, é muito importante. É muito importante. Seja técnico. Você é Exatamente. técnico e você está tratando com político, seja técnico. Porque lá na frente, quando der errado, você vai estar com as soluções. E o Uhum. que deu errado lá na frente, né? O político é que vai ficar com aquilo ali nas costas, Isso aí. né? E depois ainda, o que vai acontecer? O político, ele nunca mais lá na frente, ele vai continuar fazendo coisas, né, por ele mesmo, porque ele já viu que você entende do que você está fazendo, porque você Exatamente. pesquisa, porque você analisa, porque você calcula, E né? você apresenta, né? Exatamente. Exatamente. Então, gente, eu já fazia isso no Brasil e aqui E é, comprovou, né? aqui é um cotidiano. Isso Aqui aqui, você aqui é uma comprovou rotina. que é assim mesmo que se faz, né? Exatamente. Aqui é uma rotina, né? É, eu queria dar um exemplo que foi solicitado uma, uma implantação de um Always Stop Control, que é uma placa pare que não tem no Brasil. Placa pare existe, né? Mas A placa pare em todas as aproximações, né? exatamente, No cruzamento, 4 placas pares, né? exatamente. Eu vou dar dois exemplos muito rápidos. Um foi pedido, a gente fez a análise, esperou a contagem, esperou 6 meses a contagem aparecer, então nós esperamos a contagem, esperamos os índices de acidentes, então olhamos a contagem, olhamos os índices de acidente, a contagem que eu digo, pedestre, ciclista e automóvel, né, uma classificada, olhamos, fizemos uma pesquisa de velocidade através de, de tubos no chão, né, que é feito aqui, fizemos a pesquisa de acidentes dos últimos 3 anos, qual que tinha, e nesse caso não deu match, né? Não deu justificado para nenhuma dessas condições técnicas. Só que deu em uma delas, que era a questão da visibilidade, né? Então, de uma questão pontual, realmente se fez necessário por conta de uma questão de visibilidade. E aqui tem ainda outra coisa interessante. Se nós fizemos, se ainda assim prevalecer uma dúvida nossa, a maioria das prefeituras tem um contrato com uma empresa onde pode ser feita essa confirmação, né? Então, essa questão de demanda atual aqui, né, quando eu falo demanda pontual, atual não, pontual, aqui não tem isso. E aí eu queria saber se quem está nos assistindo se tem isso, né? Diz aí no comentário, quem hoje trabalha apenas com demanda atual? Tenho certeza que vai ser muita gente, né? Como eu falei, tal como instalação de uma placa pare, instalação de um quebra-mola, uma instalação de uma faixa de pedestre, de um semáforo, quando, na verdade,
por isso que eu dei esse exemplo comprido, que era um problema de visibilidade. Sim. Não precisava de muita coisa dali, porque o problema era visibilidade. Uhum. Né? E em outra situação, muito parecida com essa, que foi pedido, porque estava acontecendo isso, nós fomos lá e quando a gente descobriu, eram 2 árvores que estavam bem na direção que precisaram ser removidas. Sim. Né? Então, acho que você entende o que eu quero dizer. Né? Talvez quem é o líder da equipe, onde você se encontra, nunca tenha trabalhado com o trânsito antes. Até mesmo porque quem trabalhava com trânsito sempre era um engenheiro mecânico, era alguém que tinha mexer com carro, ou que tinha um amigo que tinha um negócio de sinalização. Né? Exatamente. Né? Ou, infelizmente, aprendeu de uma forma muito errada porque não tinha embasamento teórico. No entanto, a gente sabe que é só começar. E por que eu estou dizendo isso, Roberto? Porque eu vivi isso. Nós passamos por isso. Eu percebi que um ambiente de trabalho, que a cada 4 anos, tudo muda com essa maneira de trabalhar. Eu fiquei num cargo de assessor técnico durante quase 20 anos, acho que foram 16 ou 18 anos. Então, passou governo, entrou governo. E por ter descoberto que não era tratar demandas, mas sim tratar sistemas, isso me daria liberdade de usar tudo o que a engenharia de tráfego tem disponível no mundo, na minha cidade ou em qualquer outro lugar onde eu atuasse. E transformar a cidade, sendo assim, uma referência. Que é aí que você vira a referência, quando você começa a transformar. Isto é conhecido e consultado com uma pessoa que sabe fazer, se foi capaz de ser maior do que qualquer atendimento político. Como servidor público, você precisa primeiro entender que nenhuma instituição, nenhuma instrução vinda de cargos superiores pode ser superior à lei. E como consultor, o seu entendimento deve ser que nenhum servidor efetivo vai defender suas soluções se não estiverem bastante embasadas na lei e na técnica. Isso também eu já vi acontecendo. E para isso você precisa não errar. Principalmente, quando eu falo errar, né, é naquela premissa básica de soluções para o trânsito. No caso de engenharia de tráfego. É aquele basicão mesmo. Né? Eu lembro que quando tinha os engenheiros que começavam a fazer estudos e a gente ia analisar, quando eu vi que o cara sabia pelo menos o básico, eu podia ajudá-lo tranquilamente, entendeu? Agora, quando tinha, eu sabia que não ia sair nenhum limão, nenhuma limonada daquele limão, então não adiantava, né? E quando você tem conhecimento, onde estão pautadas as devidas condutas de todo servidor público, esteja você com ou como consultor, que depende da aprovação de um. Além de fazer o correto, você desenvolve atitudes que vão te levar a ser referência. Para isso, você, além de toda a técnica, precisa conhecer os princípios da administração pública. Não é? Legalidade, pessoalidade. Tanto quem está dentro do serviço público como servidor público, quanto quem vai prestar serviço para o setor público. É muito necessário você ter conhecimento dos princípios, né, da administração pública. Isso, inclusive, está na Constituição Federal, eu acho que o artigo 3º, você não pode se abster à lei. Exatamente. Né? E aí, você tem que conhecer. E o serviço público não adianta, ele não funciona como o serviço, né, privado, não funciona como. Existem várias regras que às vezes são descumpridas exatamente por desconhecimento. E aí o trâmite do seu contrato ou da sua prestação de serviço,
ele às vezes não anda porque você não tem conhecimento, Então, né? então para isso, para a gente embasar todos os atos, a gente precisa saber esses princípios aí que são fundamentais, né? Exatamente. Que são legalidade, esqueci alguns, você me lembra, hein? Impessoalidade, moralidade, publicidade e ética, né? O Exatamente. pessoal acha que publicidade é Instagram. Não, não é isso. É tornar público, né, o Sim. que está na lei. Todos os atos, Exatamente. todos os atos administrativos do serviço público, eles precisam estar publicados todos os dias, Exatamente. né? E legalidade e pessoalidade nem se fala, né? Você Aí- não pode carregar aquilo que é seu, não. Né? Você tem que ser pessoal. Exatamente. Coisa que a gente foi a vida toda. Aí eu vou toda colocar a aquela equipe. placa ali que eu conheço lá, o Exatamente. seu Francisco, e eu vou colocar aquela placa lá para Não. ele, para ajudar. Nada Não disso. pode. E outra coisa, né? Toda todos esses princípios, eles têm que ser todos ao mesmo tempo atendidos, Sim. né? Todos atendidos ao mesmo tempo. E a legalidade é um dos princípios que, às vezes, muitas pessoas não entendem. Porque a legalidade é aquilo que tem que fazer o que está escrito na lei. O que não está escrito na lei, o servidor público não pode fazer. Ele só pode fazer o que está escrito. Exato. Ele não pode fazer o que não está permitido. Vou fazer o que não, como que é? O que não está permitido não está proibido, né? Tem um negócio assim, né? Não, isso você não pode Não. fazer no serviço público. Não. No setor privado se faz, Sim. mas no setor público não pode fazer. Então, por exemplo, a cidade que não tem sinalização, ela pode não ter sinalização? Não. Onde está escrito na lei Que não pode que não ter. pode ter sinalização na cidade? Exatamente. Aonde está escrito que o setor de engenharia de trânsito não deve existir? Exatamente. Né? Onde que está escrito? Não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, a lei diz que nenhuma via pavimentada pode ser aberta ao público sem sinalização. Sim. A lei é essa. Sim. Cadê aqui a engenharia de tráfego da cidade, que não tem nada implantado, né? A cidade está pecando nisso, está acontecendo acidente e tudo mais. Uhum. Né? Então, quer dizer, a questão de você ir lá e você abrir o seu mercado, isso é muito digno, isso. Isso. Porque você vai estar dentro desses princípios. Exatamente. Exatamente, não está fazendo nada de diferente. Mas eu acho que não cabe aqui a gente destrinchar, né? Todas as leis, o que precisa. O que você falou aí foi fantástico. Mas elas são base para argumentar todas aquelas ações que a gente já descreveu antes, né? E a maioria não segue porque não sabe que precisa, foi o que você deu aí, esse exemplo aí, fantástico, ou, infelizmente, nem conhece, né? E sem conhecer essa combinação, todo atropelo político é líquido e certo. E você não tem isso, você vai ser atropelado por um político. Porque você vai estar frágil, sem base, se sentindo vulnerável, mesmo como servidor efetivo, com medo de ser ignorado. E você não vai estar ali só para ter o salário no fim do mês, mas para um propósito maior. Não é assim? Era assim comigo. Então, a gente tinha que se embasar bastante para que reverter essa situação, né?